Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola. Nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbis, o maior clube do mundo, vocês acompanham aqui. Inclusive, galera, já vou deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam. SPFC, o maior clube do mundo. E, gente, antes da gente começar, isso é muito rápido. Vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscrevem e ativem as notificações para vocês não perderem nada, para vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu, Tidico, vou trazer vídeo para vocês todos os dias, atualizando vocês e mantendo vocês informados em tempo real de tudo que rola no maior clube do mundo. Lembrando, galera, que se inscrever é de graça, não custa nada. Então se inscreve aí e ative as notificações. E galera, vão deixando o like, vão tacando dedo no like aí, porque o like também é de graça, também não custa nada e ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia, no crescimento, no desempenho, no desenvolvimento do canal. Por isso que eu peço like pra vocês. Posso contar com essa moral? Obrigado, galera. Obrigado de coração. E quem ainda não deixou nos comentários, vai comentando. Tidi, qual que é a frase mesmo? A frase que vocês mais gostam, galera. SPFC, o maior clube do mundo. Vão escrevendo, vão comentando enquanto vocês vão assistindo ao vídeo. Gente, situação do Wendel, lateral esquerdo, está cada vez mais aquecida com o São Paulo Futebol Clube. Muito provavelmente tem uma grande possibilidade do Wendel chegar no São Paulo Futebol Clube no final desse ano ou para o começo da próxima temporada, com o que nós estamos vendo. Nós estamos recebendo notícias e informações de diversos jornalistas, várias fontes diferentes, em que o Wendel se anima demais, gosta demais da ideia não só de voltar para o futebol brasileiro, como jogar no São Paulo Futebol Clube. Verdade. Te digo, peraí, tem Grêmio, tem Cruzeiro? Tem. Só que nesse momento, nesse burburinho, nesses rumores, nesses gigantes rumores que acontecem no mercado da bola, no mercado de transferências, por mais que tenham outros clubes na jogada, como por exemplo Cruzeiro e Grêmio, pelo que dá para nós notarmos, pelo que dá para nós vermos e percebemos, o São Paulo, quando envolve o Wendel, aparentemente é o favorito para a contratação do lateral esquerdo, o que seria maravilhoso, né? Caberia como uma luva no São Paulo. Além do São Paulo precisar demais de um lateral esquerdo, é um baita de um jogador e com experiência de Europa e até mesmo de seleção brasileira. Então o Wendel seria uma coisa muito bacana no São Paulo, né? Uma coisa que o São Paulo gostaria demais. Nós escutamos o Júlio Casares se pronunciar recentemente de forma oficial, né? Se ele se pronunciou, óbvio que é de forma oficial. Mas ele falou ali, acredito que ele tenha falado até mais do que geralmente ele fala. Ele fala, o Wendel nós já temos até conversas. Não é simples, estamos analisando tudo, mas nós já temos conversas. Nós sabemos que tanto o Júlio Casares quanto qualquer membro da atual gestão da diretoria de São Paulo não gostam de abrir conversas, não gostam de falar de possíveis negociações futuras, do que eles estão planejando, de quem que eles irão trazer, de como irão trazer. Mas em relação ao Wendel, Júlio Casares abriu aí de forma oficial que o São Paulo já tem conversa, já tem interesse com o Wendel, uma grande probabilidade, uma grande possibilidade do Wendel ser jogador do São Paulo para 2025. Comentem o que vocês acham, eu particularmente adoro. Tem também a questão, além de tudo isso, né? Tem uma questão de que ele está relativamente desvalorizado no Porto, por isso esse interesse de voltar para o Brasil. E aparentemente aquilo que eu já falei para vocês, São Paulo, pelo que nós estamos podendo ver, podendo perceber, além dele ser plano A do São Paulo Futebol Clube, pro Wendel, o São Paulo aparentemente é o que mais agrada. E aí teria uma questão também que pode fortalecer o São Paulo, que é o que eu venho trazendo. Gente, eu tô atualizando vocês dia após dia em relação a isso, porque não é possível o São Paulo não conseguir contratar um lateral esquerdo agora, né? Eu adoraria que fosse o Wendel, mas uma das outras coisas é porque assim, a história aquece cada vez mais, por isso que eu trago aqui pra vocês. E aí tem a questão envolvendo o Moreira, que dá pra gente olhar pra questão do Moreira, porque o Porto não é de hoje. Não é só de hoje que que tem interesse no Moreira, e o Porto já sinalizou que irá vir para cima do Moreira agora de novo, nessa janela de final de ano de transferência. Vai fazer oferta, proposta, vai conversar com o São Paulo em relação ao Moreira. Então o São Paulo pode usar isso, né? Pode usar o Moreira como troca para fazer um negócio pelo Wendel. O São Paulo adora isso, né? O São Paulo adora
não pagar, não chegar e comprar um jogador, chegar e não contratar. O São Paulo quer por empréstimo ou quer uma troca, aquelas porcentagens, me empresta um ano, depois com direito de compra, a gente paga o salário parcelado, vai fazer a compra. São Paulo faz tenta se manter criativo desse tipo de coisa. Talvez, se não comprasse tão errado, né, São Paulo? Não estaria tão falido, né? Se não comprasse jogadores para ficar no banco e gastasse quase 100 milhões de reais em jogadores do banco, como essa diretoria gastou em 2020. De 2023 para 2024, talvez a situação financeira estaria melhor, né? Porque eu posso listar para vocês jogadores que não são utilizados no São Paulo, e não são muitos, não, tá? Que chegam no valor de 100 milhões. Vocês sabem quais são os jogadores. Não venham falar que tá falido, que não está falido. Tá? É mal gerido, é mal administrado, o dinheiro é gasto errado. Mas o São Paulo está muito, muito longe de estar falido. De novo, nós estamos. Não consegue contratar, não quis contratar o Alexandre, agora tá aí brigando para contratar o Wendel. Era só não ter. E assim, os jogadores que eu vou falar aqui, eu gosto dos jogadores, tá? Gostei do Galopo quando veio, mas uma contratação completamente absurda pelo cenário do time, né? Pela situação do time. 40 milhões, né, pelo Galopo, algo em cerca de 40 milhões. André Silva, 20 milhões. Ferrarese, 20 milhões. Michel Araújo, quanto que é? 14, 15, 16? Acho que ninguém nunca vai descobrir o valor do Michel Araújo, né? Então dá quase 100 milhões para quatro. Estou falando só de 4 jogadores que nunca foram titulares, sempre foram banco e vieram para ser banco. O Galopo pode até ter sido contratado para ser titular. Agora, André Silva, Ferrarese e Michel Araújo foram comprados para preencher elenco. Então dinheiro tem, né? Não chamem a gente de trouxa, de idiota, porque eles podem falar isso em outros lugares. Aqui eu sei que vocês não são burros, não são idiota. Vocês são muito inteligentes, inclusive. Galera que me assiste aqui, galera que me acompanha, que é muito inteligente, inclusive. Então não venham falar. Vocês gastaram o Galopo mais antigo, né? Mas recentemente quase 50 milhões, mais de 50 milhões em contratação em 3 jogadores do banco. Então não venham falar que, que o São Paulo tá falido. Acontece que o dinheiro é mal gasto, mal gerido, e a gente fica nessas daí de não conseguir contratar o Alexandre, não conseguir contratar o Wendel, não compraram o Caio Paulista na época, né? Então não venham falar isso. Galera, Oscar aparentemente definido, né? O Oscar, neste momento, mais distante, né? De novo, galera, o que tá acontecendo? Acredito que a maioria tá vendo. Quem não viu ainda, vocês vão ficar sabendo aqui agora. Provavelmente o Oscar vai pra Major League Soccer, né? O futebol americano, o futebol dos Estados Unidos. Mas não descartem, tudo pode acontecer. Eu lembro recentemente do Lucas Moura, né? Lucas Moura tava bem encaminhado com o São Paulo, aí do nada falaram que ele ia pro México. Cê, tá vendo? O São Paulo não tem dinheiro, o Lucas vai pro México, não sei o quê. O próprio Lucas desmentiu. Quando foi uma informação dele, ele colocou: que Lucas que vocês estão falando que vai pro México? Era algum clube assim, sabe aquelas idiotices, aquelas mentiras que rondam o São Paulo Futebol Clube? Aí o Lucas: que Lucas que vocês estão falando? Tipo assim, qual que é a maluquice? Então assim, pode ser, neste momento, o Oscar tem grande. Com o que nós estamos vendo, o Oscar tem grande chance, grande probabilidade de ir para o futebol americano, mas não descarte qualquer retorno do Oscar para o futebol brasileiro. Aí a gente imagina que seja o São Paulo, nesse momento mais distante, acredito que ficou difícil para o Oscar voltar, mas não descartem. Tudo pode acontecer. Como? Não ser tão verdade assim que ele vai para o futebol americano. Com o que a gente está vendo, pode ser que ele vá para lá. Mas tudo pode acontecer, vocês sabem como é no futebol. Inclusive o Júlio Casares mesmo já falou que futebol as coisas acontecem de forma bem rápida e inesperadas, né? Neste momento o Oscar distante de uma possível volta para o São Paulo, mas não vamos descartar, tudo pode acontecer. Parece que vai pro futebol americano aí. Oscar caberia como uma luva, né? Mas a situação do Oscar, ela abre uma vaga no meio de campo de São Paulo. Nós estávamos contando com uma possível volta. Será que volta? Será que vem? Será que ele vai abaixar o salário? Será que tal? Com tudo que a gente estava vendo. Mas, de qualquer forma, o Oscar abre a vaga pro São Paulo voltar a procurar meia atacante. Galera, negócio simplesmente inacreditável, negócio simplesmente maravilhoso acontecendo agora no São Paulo Futebol Clube envolvendo o Rodrigo Nestor.
Se eu não me engano, quem informou algo parecido com valores foi o André Hernan, e é algo assim para nós comemorarmos demais. E eu acredito que a diretoria também esteja comemorando. Eu comemoro como São Paulino, tá? Aqui não é nada contra o Rodrigo Nestor. Acho que teve uma passagem de uma certa forma conturbada, uma história de uma certa forma conturbada com o São Paulo, mas que felizmente acaba com um saldo positivo. Muito provavelmente acabará, né? O que está acontecendo? Vai ser vendido, vai sair, vai ser negociado com o Bahia ou não? Muito provavelmente o Bahia compre agora o Rodrigo Nestor, um negócio maravilhoso acontecendo de forma inexplicável. Inexplicável. É, o Nestor, a diretoria já tenta vender ele faz muito tempo, né? A gente inclusive vimos jogos inexplicáveis em que o Nestor se mantinha titular do São Paulo, que não era, ele não merecia estar ali, mas a gente via a diretoria em acordo com possíveis comissões técnicas, né? Eu acho que a diretoria também queria bastante uma forçação de barra muito grande que atrapalhou muito a carreira do Rodrigo Nestor, em que era lidado, né? Uma obrigação, uma responsabilidade maior do que ele poderia suportar e maior do jogador que ele nunca foi, infelizmente, né? Nestor, não conheço pessoalmente, infelizmente, acho que deve ser um puta cara bacana, profissional, sério, nunca fez corpo mole, sempre deu raça, mas o Nestor, pra mim, ele nunca foi um craque, nunca foi um craque. Baita profissional, deve ser um baita moleque, um baita cara, moleque que eu falo com carinho, um baita cara, mas em que muitos atrapalharam a carreira dele forçando a barra, forçando uma venda. Nestor, quando ele surgiu, ele era a nossa expectativa para ele era uma expectativa fenomenal. A gente esperava que ele fosse um jogador sensação. Tá aí. Cara, não virou. Ficaram colocando ele quando ele estava em um mau momento. Falaram, tá vendo? Vocês não. Aí chamaram a gente de idiota. Vocês não sabem da importância do Nestor. São tudo burros. Vocês não sabem de futebol. A gente vendo que ele era um jogador mediano. Que demorava. Ele não tinha consistência. Demorava para fazer bons jogos. E aí tá aí, prejudicar a carreira do moleque. Parabéns. Forçaram a barra para vender. Ninguém. Não compraram a ideia. Queriam vender para fora, para Inglaterra. Não compraram a ideia. São Paulo ficou colocando o cara, ele não rendia em campo e tá aí, não conseguiu fazer uma boa venda. Não conseguiu fazer a venda que queria. Mas agora, uma venda melhor do que eu esperava pode acontecer. Parece que quem deu esses valores foi o André. Não parece, tá? Parece, não tô jornalista, setorista do São Paulo. Parece que foi ele que deu os valores, tá? Se eu tiver errado, me corrijam aí. Mas eu acho que é isso mesmo, tá? Parece que o São Paulo toparia negociar algo em torno de 36 milhões de reais pelo Rodrigo Nestor. Parece que isso era uma pedida mínima do São Paulo. Parece que é isso. E aí o Bahia muito provavelmente fará uma proposta de 42 milhões para comprar agora o Rodrigo Nestor. Claro que a gente queria que fosse 60, 70, quanto mais melhor, mas a gente sabe também que não é realidade, né? O Nestor infelizmente não vale 60, 70. Pra mim, se o São Paulo bater o martelo, chegar lá, a proposta na mesa e o São Paulo bater o martelo com 42, 40, pode ser 40 pelo Nestor, pra mim tá ótimo. Tá ótimo, ótimo, ótimo. E aí eu vou torcer mesmo. Aí eu vou torcer pelo Nestor pra que ele tenha uma. E mesmo porque o Zubeldia aparentemente não gosta dele, né? Ele muito provavelmente não vai jogar mais pelo São Paulo. Nós não vamos ver. Vamos ver ele entrar em um jogo ou outro. E aí eu vou torcer demais pro Nestor dar uma repaginada, ter novos ares na carreira, deslanchar lá com o Bahia, onde quer que seja. Sempre vai ser menino nosso. Eu já critiquei muitas vezes o Nestor, mas caso ele saia do São Paulo, que dê muito certo. Que dê muito certo. Para mim é um ciclo muito provavelmente que se encerrará e diante de tudo que aconteceu da melhor forma possível. Hoje eu tenho muito mais carinho do que ressalvas com o Nestor. Galera, uma coisa que tá acontecendo é o Caleri em uma fase. Só que tem uma coisa que não dá pra falar. André Silva acho que merece umas oportunidades. Não é pra falar, Caleri, você virou banco. Caleri não serve. Não é isso. Só que o Caleri tá muito mal. Acho que precisa dar até não é nem um tempo. Precisa dar um descanso pro Caleri. Eu vejo que o Caleri ele tá exausto. Fisicamente falando e mentalmente falando. E agora ele tá se pressionando pra fazer gol, tá se cobrando cada vez mais. Então calma. Tem que falar, Caleri, espera aqui no banco. Você não é banco, você é o titular, você é o 9. Só que espera um pouco. Para um pouco, dá uma olhada. Deixa o André Silva jogar. Depois ele vai se recuperar. Só que
Tem uma estatística levantada que o Rian Francisco, nosso fenômeno da base, que já deveria estar jogando, e não é profissional, já deveria estar jogando para quando tiver com o Morumbi lotado, ou um jogo mais tranquilo, e o São Paulo faz 1-0, o São Paulo tá gostando do jogo, coloca o Rian. Já deveria estar jogando porque esse moleque é grande potencial, sim. Fenômeno na base. 85 gols. 85 gols. Ah, te digo, diferente. Por que o Estevão tá jogando? Porque lá é mais organizado. Porque o time dá moral pro moleque. Os titulares não ficam brigando, xingando. O técnico colocou o Hendrick, ele vai jogar. Colocou o Estevão, vai jogar. No São Paulo, não. No São Paulo tem 2, 3 lá que quando um moleque, tipo o William Gomes, erra uma jogada. Começa a xingar, olhar feio. Esculacha o moleque no meio do campo. E ninguém faz nada. Então, André Silva tem entrado bem. Talvez mereça uma posição titular ou alguns joguinhos no lugar do Caleri. Não é para colocar o Caleri no banco, é pro Caleri dar a volta por cima, é para dar um tempo pro Caleri para ele dar a volta por cima, porque o Caleri é um monstro de centroavante, está numa péssima fase. E em paralelo a isso, começa a colocar o Rian Francisco para dar um calor positivo nesses caras, para aumentar a competitividade e o nível técnico do São Paulo no ataque de centroavante ali. Demorou. Já demorou muito. E aí, galera, um inscrito falou aqui do canal sobre Anderson Talisca. E eu concordo demais. E esse aí eu conheço bem. Está bombando aí, tá todo mundo falando que o Anderson Talisca pode deixar o Al Nassr. É um jogador que está encostado lá. O Anderson Talisca aparentemente quer deixar o Al Nassr. E aí é exatamente a posição que nós precisamos. E aí talvez seja uma... Vamos colocar como opções disponíveis, digamos assim, talvez seja uma das melhores possíveis, porque o Talisca joga simplesmente demais. Não, é um cara que, neste momento, não está tão valorizado, não é tão novo, pra mim é novo, 30, né? Acho que 30 anos, não é tão novo, mas não é tão velho. Está desvalorizado nesse momento, aparentemente tem uma grande possibilidade dele voltar pro Brasil, e aí, como um inscrito aqui falou, eu concordo plenamente. Plenamente. São Paulo deveria tentar ser criativo. Vocês não querem ser criativos? Vocês não falam de criatividade no mercado? Tenta ser criativo com o Anderson Talisca. Se não comprasse 3 jogadores do banco, porque o Ferrarese não é nem terceiro reserva, agora joga Sabino e Tressoldi na ausência de Arboleda e Alan Franco. Quando o Arboleda ou o Alan Franco não pode jogar, joga Juan Tressoldi e Sabino. Então o Ferrarese foi comprado para não ser utilizado nem no banco. 20 milhões. André Silva é banco. Caleri continua titular. Eu gosto. O Michel hoje eu não gosto, acho fraquíssimo. Mas o André Silva e o Ferrarese eu gosto. Mas são bancos. Se não tivesse gasto mais de 50 milhões em 3 jogadores reservas, talvez não precisaria ser tão criativo com jogadores, por exemplo, do perfil do Anderson Talisca, né, seu Júlio Casares? Né, diretoria de São Paulo? Se não gastasse tão errado, talvez não precisaria ser tão criativo, né? Talvez não precisaria ser tão humilhado. Poderia chegar e falar: e aí, Talisca? Vou te dar 20, 25 de luva. Você quer sair daí? Vou te dar 25, 30 de luva e de bônus, né? Porque não é uma compra. Vou te dar 15 de luvas e eu vou pagar seu salário. Topa 1,5 e aí você resolve o problema da meia para sempre com um jogador completamente diferenciado. Comentem o que você acha sobre isso, que foi uma situação do Anderson Talisca que tá surgindo agora de que muito provavelmente ele deixará o Al Nassr. E aí começa tudo isso e eu concordo plenamente. Seria um jogador que eu simplesmente adoraria no time do São Paulo. E a chance de dar errado com um jogador desse nível, desse porte, é pequena, né? A chance de dar certo é muito grande. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando e trazendo tudo pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem um like. Obrigado e até a próxima.